Quem está feliz com Jesus aí? Amém? Meu Deus, que... A pessoa treme, né, Cláudia? Estou me sentindo você semana passada aqui. Amém. Que privilégio, queridos, estar aqui compartilhando um pouco da palavra. Deixa eu abrir aqui meu tablet. Esse é topado. Amém. Eu sei que a gente já orou, mas eu queria que a gente orasse novamente, convidando o Espírito Santo. Quem está com fome aqui por Jesus? Então, eu não posso te saciar, mas se você tiver com fome, Ele vai te saciar. Não posso te oferecer nada, mas tenho certeza que Deus vai tocar seu coração. Feche seus olhos, enquanto meu tangedor ali está se preparando, eu pedi ajuda espiritual. Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós queremos te entregar, Deus, a centralidade desse culto. O Senhor, Deus, é o único, Senhor, como nós ministramos aqui durante todo o louvor, o único digno de adoração, de louvor, de glória. Nós devolvemos a Ti, Deus, toda adoração. Senhor, nós trazemos a centralidade do culto. Deus, nós queremos Te entronizar, Deus. Eu oro para que essa palavra possa penetrar, Deus, que não seja apenas meras palavras humanas, que não seja, Deus, apenas ser um bom argumento, mas que a Tua palavra, Deus, é viva e eficaz para penetrar, Deus, e para transformar, Deus. Eu quero preparar esse ambiente, Deus, que o Senhor tenha liberdade nesse lugar, Deus, Senhor, que seja silenciada toda distração, Deus, que o Senhor tenha liberdade, Deus, para confrontar e para tocar os meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, amém? Amém. Então, primeiro eu queria dizer como é que nasceu essa palavra, certo? Eu estava na escola de adoradores e Deus me pediu para, no bloco de notas, me deu um título, né? E eu anotei esse título lá no bloco de notas, eu nem sabia que eu ia ministrar. E quando foi na segunda-feira, a gente viu lá a escala dos cultos e estava lá meu nome, que eu iria ministrar hoje. Aí eu disse, caramba, então é essa palavra, né? Glória a Deus. Só que aí ficou aquele, será que é mesmo? E aí eu fui orar. E Deus disse, não, realmente eu te dei essa mensagem, mas não é para você ministrar sobre isso, né? E eu entrei em crise, né? Quem aqui já ministrou sabe, quando você vai ministrar e você ainda está sendo gerada a palavra, você ainda não... E eu disse, Senhor, fale logo, o Senhor pode me dar logo o esboço, logo não. E Deus foi gerando. E aí eu escrevi. E aí quando Cláudia ministrou quarta-feira passada aqui, eu disse, rapaz, é sobre isso mesmo. Ela pegou a minha mensagem, né? E foi exatamente o que Deus tinha me falado. Claro, de maneiras diferentes, né? O teu é diferente, mas era sobre isso também. E José Milton também pregou domingo nessa mesma pegada. E aí foi uma confirmação realmente do que Deus quer ministrar aos nossos corações, né? Quem estava aqui naquela Fire pré-conference? Deixa eu ver. Foi poderosa, não foi? Então, a gente falou ali sobre como a gente deve amar o Senhor de todo o coração. E eu lembro que estava o pessoal, estava eu, Dani, o pessoal lá na sala de oração, orando antes daquela Fire. E nós estávamos pedindo, Senhor, traga uma nova estação sobre os jovens dessa igreja. Deus, não nos deixe ser religiosos, não nos deixe de passar a Tua visitação. Nós estávamos ali antes da Fire orando e gerando. E cara, que Fire poderosa nós tivemos, né? Aquela Fire pré-conference, e se reproduziu também na nossa conferência de jovens, né? Então, é sobre isso que eu queria falar. Queria te convidar a abrir lá em Marcos capítulo 10. Abra aí sua Bible, Marcos capítulo 10. A gente vai pegar esse texto que vai permear toda a palavra. Marcos capítulo 10, versículo 17. Amém? Vamos lá. Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Conhecereis os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás. Honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu, mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E esse versículo é muito forte. Olhando para ele, Jesus o amou. Você pode repetir isso? Jesus o amou. E disse-lhe, uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste porque possuía muitos bens. Então, olhando ao redor, Jesus lhe disse, como é difícil que um rico entre no reino dos céus. Os discípulos admirados com as palavras, mas Jesus voltou a dizer, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar por um fiasco de uma agulha do que um rico entrar nos céus.
Com isso, eles ficaram extremamente admirados, perguntando: quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo e te seguimos. Você pode repetir isso? Nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém que há que tenha deixado casa, irmãos, mãe, pai, filho ou campos por causa de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais agora no presente, em casa, irmãos, em campos, com perseguições no mundo vindouro e na vida eterna. Mas muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, esse versículo eu fiquei norteado por ele, né? Eu fiquei meditando, e daqui a gente consegue extrair tantas coisas que deve ser aplicado para um discípulo de verdade de Jesus. Como Cláudia pregou quarta passada, quão é difícil seguir Jesus, né? E eu titulei essa mensagem, né? Ainda, pode colocar por favor, ainda te falta uma coisa. Pode colocar aí, meu amigo. O líder da comunicação, quando fica bem engraçado, dá tudo certo. Não, o primeiro ponto, abençoado, o 01. Isso, me ajude, meu filho, me ajude a lhe ajudar. Isso, aleluias. Então é isso. Uma coisa, ainda te falta uma coisa, né? E eu acho interessante nesse. Ele era um cara, né, religioso. Ele praticava os mandamentos. A Bíblia fala que ele era um jovem, algumas versões chegam a dizer que ele era um príncipe, né? Ele era um jovem de muita boa reputação, né? E aí eu imagino esse cara muito bem visto socialmente, um cara de alta patente, um cara rico. Ele chega e se ajoelha diante de Jesus: mestre, o que é que eu preciso para ser salvo? E Jesus fala: ué, mas você já não está dentro de um contexto que dizem, você mata? Não, você não rouba, né? Então não te dizem isso, né? E ele começa a listar e ele fala: desde a minha juventude eu já tenho praticado isso. Mestre, eu vou na célula, eu vou no culto, eu sou discipulado, eu venho na frame, como diria José Milton, eu visto aquelas camisas oversizes, worship, né? Eu faço tudo isso, né? Na minha bio do Instagram tem lá 100% Jesus, mas eu não me sinto salvo. E aí esse versículo, se não me engano é o versículo 24, me marca muito, que fala, Jesus acho que faz o diagnóstico dele, né? Ele fala: Jesus, o amando, diz: ainda uma coisa te falta. E aí eu não sei o que é que te falta, né? No contexto desse jovem rico, eram as riquezas, né? Eu não sei o que necessariamente é você que tem te impedido de ser um discípulo genuíno de Cristo, né? E a gente vai tentar, né, desde essa mensagem, trazer o que é preciso para ser um discípulo de verdade de Jesus. Não ser um fã, não ser um frequentador de igrejas, não ser apenas um cara que diz que é crente, porque como o Brisa estava falando na Escola de Oradores, hoje é normal você ser crente, né? Você não é perseguido por ser crente, em tese, né? Antigamente, eu lembro o vizinho que eu tinha, o nome dele era Carlinhos. Carlinhos tomava uma cachaça poderosa, todo mundo conhecia ele como, ele só vivia no bar. Ele vivia caído, né? Os cachorros lambendo lá a boca dele no meio fio. E quando pensa que não, disseram: olha, Carlinhos foi para além dos crentes, né? Não sei se você lembra, não sei se você é desse tempo. Carlinhos foi para além dos crentes. E aí eu vi Carlinhos na Bíblia com terno, aquela lapa de Bíblia grandona debaixo do braço, e dando paz do Senhor para todo mundo. Eu disse: rapaz. E aí, por que eu quero trazer isso? Porque havia naquela época uma certa diferenciação quando a pessoa tinha uma experiência com Cristo, né? Então ele teve uma experiência com Cristo, ele mudou de vida, ele parou de beber, ele foi para a igreja, e aquilo era notório. Hoje é um pouco mais difícil, porque dentro da própria igreja nós não sabemos muitas vezes diferenciar, porque o cara se veste como crente, tem um linguajar de crente, mas ele não foi salvo. O jovem rico tinha tudo isso. Ninguém dizia que o jovem rico não era um crente. Ele tinha todo o estereótipo de um crente. Ele praticava os mandamentos, né? Ele fala: desde a juventude eu tenho praticado isso, mas ele não se sentia salvo. Então a gente vai caminhar, né, sobre isso, né? Então o Brisa falou aqui na Escola de Adoradores que ele abriu algumas abas, né? Então a gente vai abra aí o seu Chrome na sua cabeça aí. Não é no seu celular não, viu? É no seu Chrome, na sua cabeça mesmo. A gente vai abrir algumas abas aqui para que a gente possa entender: Marcos, o que é que eu preciso para ser um discípulo de verdade de Jesus? Para mim não ser um religioso, né? Para mim não ser um cara apenas que vai passar, né, de tempos em tempos. E a gente vive isso muito cíclico. Você já viu um cachorro, quando ele quer morder o rabo dele,
ele fica rodando, e ele bota força. Ele tenta, né, atingir o alvo dele, que é morder o rabo dele, ele não consegue. Muitas vezes nós estamos assim, indo na igreja, fazendo os cursos, mas a gente não se sente salvo, né? Então, a gente vai hoje aqui permear nesse caminho, né, para fazer isso. O primeiro ponto que eu observo, pode colocar aí o primeiro ponto, né, que Jesus nos diz: para ser um discípulo de Jesus é necessário entregar tudo. Você pode repetir isso? É necessário. E onde é que fala isso, Marco? Não está falando heresia, não? Vamos lá, versículo 1. Olhando para ele, versículo 21. Olhando para ele, Jesus o amou e disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, o que tinha o coração do jovem rico eram as riquezas. Talvez você seja outra coisa, talvez seja um namoro, talvez seja um sonho, né? Talvez você não consiga, né, entregar esse sonho. Não, Marcos, eu quero isso, e Jesus, deixa ele cuidando da África lá, que eu cuido da minha vida. Então, no caso do jovem rico era isso, e Jesus disse: você não pode ser meu discípulo se você não entregar tudo, né? E Jesus condiciona a salvação e a ser discípulo de Jesus com entregar tudo. Então, deixa eu te dar uma fala hoje, é que você não consegue ser um discípulo de verdade de Jesus se você não entregar tudo. Se você não submeter toda a sua vida ao senhorio de Cristo. Você pode ser até um frequentador de igrejas. Você pode vir aqui no domingo, você pode vir na quarta, você pode ir na célula, você pode ser dizimista. Mas você nunca vai ser um discípulo de verdade de Jesus se você não entregar tudo, né? Então, é necessário que a gente submeta tudo. Eu gosto muito de analisar os evangelhos. Não sei se você já parou para observar. Quando Jesus chama os discípulos, você já viu? Pedro está lá, pescando, a vida dele lá. Na sua rotina, Jesus chega para ele e diz: Pedro, siga-me que eu te farei pescadores de homens. Eu não vejo Pedro, não, peraí, senhor, deixa eu acertar minhas contas, eu vou ver na contabilidade aqui, vender meus bens, né? Eu vou demitir meus funcionários porque eu tenho um negócio, né? Não, simplesmente Pedro segue, abandona tudo. Ele não consegue mensurar pai, mãe, filho, papagaio. Não, ele simplesmente segue Jesus. Isso é que marca um discípulo de Cristo. Quando ele não faz cálculos, né? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos, né? E muitas vezes a gente com Cristo: não, senhor, peraí, deixa eu, né? Quando eu terminar minha faculdade, né? Quem sabe, né? Quando eu estiver bem estabilizado, aí eu me entrego totalmente para o Senhor. E Jesus disse: você não pode ser meu discípulo. Então, aquele jovem, ele não se sentia salvo. Ele tinha tudo isso, mas dentro dele, né? E eu quero fazer aqui um paralelo com vocês, né? Eu queria que a gente abrisse lá em João, capítulo 6, versículo 56. Está aqui na tela, também a gente vai ler esse texto. João, capítulo 6. Aqui, Jesus, qual é o contexto desse versículo? Jesus tinha começado o ministério dele, ele tinha começado a multiplicar pães, os primeiros milagres de Jesus acontecem, Jesus começa a ficar famoso. Engraçado que Jesus diz para a primeira pessoa que ele cura: não diga a ninguém, e ele vai dizer a todo mundo, né? E aí ele começa a ficar famoso, e ele começa a atrair o que eu chamo de fãs, né? A galera gostou de Jesus. Pô, o cara multiplica pão, cura todo mundo, né? Pô, eu também quero ver o que é que está acontecendo. E Jesus começa a juntar esses ajuntamentos, né? Então, juntar esses ajuntamentos. Pode gravar isso, Vitória, a primeira redundância de hoje. Vamos lá. João capítulo 6, versículos 56 até o 69. Jesus diz: todo aquele que come e bebe da minha carne, todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que me enviou, eu vos envio, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu. Versículo 58. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. E ele disse tudo isso que me ensinava nas sinagogas de Cafarnaum. Versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvir? Você pode repetir isso? Dura é essa palavra, quem conseguirá ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são espírito de vida. Contudo, alguns de vocês que não creem
pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não creriam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja dado pelo Pai. Versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. E Jesus perguntou aos 12 que ficaram: vocês também não querem ir? Versículo 68. Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que é o Santo Deus. Então, qual o paralelo que a gente encontra aqui? Jesus fazendo milagres, Jesus oferecendo coisas boas, e a galera gostou. Mas quando Jesus enfatiza: olha, você não pode adulterar, você tem que deixar essa fornicação, você precisa parar de transar com a sua namorada. Galera, eita, essa palavra é muito dura, né? Eu estava acostumado com os peixes, né? E a palavra aqui diz que muitos começaram a deixar. Então a multidão começa a deixar Jesus e apenas fica 12. E aqui o que eu observo é que Jesus chega para os 12 e eles também acharam essa palavra dura. Vocês também não querem ir? E aí eu imagino o Pedro olhando para lá, pô, deixei minha vida lá de pescador. Senhor, para onde é que a gente vai? Se a gente já deixou tudo. Se a gente não tem o que o jovem rico tinha. A gente já deixou tudo, Senhor. Para onde iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Isso é um discípulo de Jesus, que deixou tudo. E eu queria mostrar uma imagem aqui de vocês, como seria o perfil de Jesus hoje na atualidade. Esse aqui é Jesus, do Instagram. A bio dele: amo um momento a sós com meu pai. O secreto dele era muito bom, né? E aí eu acho interessante, né? A biografia Salvador do Mundo. E ele tem 12 seguidores e ele segue 5.000. Aqui eu peguei a parábola lá do Sermão do Monte, né, que a Bíblia fala que tinha 5.000 pessoas. Ele investiu em 5.000 pessoas, mas apenas 12 eram discípulos dele, né? E muitas vezes a gente está nesse contexto, né? A gente está investindo, mas você não é discípulo, né? Você, às vezes, Jesus está investindo, mas está te falando, está te confrontando, mas você é apenas um fã de Jesus. Você gosta da voz de Pedro aqui no louvor, que voz poderosa. Você gosta do louvor, da melodia, te emociona, te arrepia do lado direito, cheire, labassura. Mas aí na segunda-feira você volta a ser a murrinha que você é. Você volta a pecar, você volta a falar mal com a sua esposa, você volta a ser corrupto. Isso não é um discípulo de Jesus, né? Eu queria mostrar outra imagem também, a diferença de discípulos e fãs. Aqui nós temos a galera antes do Sermão do Monte e a galera que ficou depois, né? Então, tem uma galera aí que gostou dos milagres, né, de Jesus. Uau, que massa! Esse é o que prega e tal. Estou gostando de ver os milagres, né? E depois da palavra ficaram só apenas os de verdade, né? E eu espero que nessa noite você seja os de verdade. Amém? Quem aqui é de verdade? Então, como diria Jesus, os de verdade eu sei quem são, certo? Então, pode avançar aí. Então, segura essa imagem. Então, o primeiro ponto que eu queria que você gravasse, pode voltar para o primeiro ponto, por favor, você precisa deixar todas as coisas. Se você não deixar todas as coisas, você não consegue ser discípulo de Jesus. Então, o primeiro ponto, que a gente quer que você enfatize isso: se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu preciso deixar todas as coisas. Pegaram aí? Amém? Então, vamos para o segundo ponto. Queria falar com vocês o segundo ponto. Segundo ponto, a gente precisa silenciar as distrações. Isso aqui está lá no versículo 22. Vamos lá, o versículo 22, Marcos 10, 22. Diz assim: mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então a distração desse jovem rico eram as riquezas dele. Aquilo tinha um coração dele. Então isso deixou triste e impediu que ele fosse um discípulo de verdade de Jesus, né? E aí eu não sei o que é que talvez tenha deixado você triste, né? Quando o teu discipulador diz: cara, eu quero que tu cresça, eu quero que tu frutifique, mas você sabe que tem uma coisinha que está te impedindo de fazer isso, né? Talvez aquele pecadinho, aquele macaquinho de estimação que está te impedindo de fazer isso. Talvez é a pornografia que você não consegue deixar. Talvez é o amor ao dinheiro, né? Talvez é o seu orgulho que tem te impedido de ser um discípulo genuíno de Jesus. E eu listei algumas coisas aqui, né? Esse versículo, ele não se restringe somente a dinheiro. As pessoas às vezes pegam ele de maneira isolada e não se restringe só a direito. Tudo aquilo que tem um lugar do Senhor no seu coração é uma distração. Ele impede de ser um discípulo de verdade de Jesus, né? Então, a tristeza aqui mencionada, ela denuncia um coração que não ama Jesus de todo o coração, né? Quando Jesus fala para ele: olha,
eu tô te amando. E o versículo é muito forte, Jesus amando ele. Cara, eu tô vendo que tu tá sendo religioso, cara. Tu tá indo pro inferno, tu não se sente salvo. Eu quero te apresentar o plano da salvação, cara. Você precisa deixar tudo isso, e aí sim você pode ser meu discípulo. E ele se entrega e se entristece, porque, isso que eu faço já é religioso, né? Eu consigo não matar minha mãe, né? Eu consigo não adulterar da maneira religiosa, não de maneira principiológica. Mas eu não consigo deixar as riquezas. Então Jesus disse, você não pode ser meu discípulo, né? Talvez, Marcos, é muito mais forte que eu, né? Eu não consigo deixar de pegar menina na escola. Eu não consigo de tomar uma cervejinha com meus amigos na faculdade. Você não pode ser discípulo de Jesus, porque isso é maior do que Jesus no seu coração. E Jesus, ele não divide com ninguém isso. Se ele não for tudo no seu coração, você não pode ser seu discípulo. Como eu disse, você pode ser um religioso, você pode vir para o culto, se vestir como crente, atualizar sua bio do Instagram, mas você não é um discípulo genuíno de Jesus. E naquele dia ele vai te dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Isso é muito forte, pessoal, porque Jesus, ele precisa ser tudo no nosso coração. Se ele não for tudo, né? E por isso que Cláudia trouxe uma mensagem quarta-feira. Quão difícil é seguir Jesus. Porque ele exige que você renuncie tudo e coloque no altar do Senhor, né? Então, às vezes a gente vê e a gente vive um tempo muito difícil, porque parece que Deus virou um prestador de serviço. Você tem sua vida e você diz, olha Deus, eu quero que isso aconteça na minha vida. Senhor, eu quero ter uma vida financeira bem sucedida. Eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa legal. Eu quero morar que nem Cláudia e André lá no Alamedas, para ter piscinazinha no final de semana. E eu quero que o Senhor me dê isso, né? Certo, mas e onde é que está o seu coração? E se Deus não quiser que isso aconteça com a sua vida, você não vai ser um discípulo de Jesus? Vejam como isso é perigoso. E Deus virou um prestador de serviço para a gente. Você está lá na televisão, tem um cara, olha, bote um copinho de água, a gente vai orar para esse copinho de água, você vai beber e amanhã a sua vida financeira vai ser restaurada. Venha na igreja 7 semanas para você atingir o seu carro zero. 12 semanas para receber a sua casa própria. Ué, Deus virou o Magazine Luiza, né? Vejam como Deus está distorcido. Esse não é o nosso Deus, pessoal. Esse não é o nosso Deus. E nós como cristãos, nós precisamos denunciar isso. Não tenha medo de denunciar. Isso aqui não é evangelho. O evangelho é aquele que você deixa tudo, sepulta e diga, Senhor, agora é tudo. Se o Senhor quiser que eu tenha uma casa legal, se o Senhor não quiser também está tudo certo. Se o Senhor quiser que eu vá para a Zâmbia, evangelizar lá os zambinianos, né, Eduardo? A gente vai se embora, está tudo certo. Mas não, Deus virou um prestador de serviço na nossa geração. A gente precisa silenciar essa distração. A igreja virou um clube social. Eu sempre falo lá na célula, né? Você está na igreja, não necessariamente diz que você é um discípulo de Jesus. Porque às vezes, vê só, seus amigos todos estão na igreja, sua família está na igreja, seu clube social todo está na igreja. Você necessariamente também está na igreja. Não quer dizer que você é um novo convertido. Você teve experiência com Cristo. E a gente vê muito isso, né? Lá na cela a gente sempre diz, olha, cara, você precisa ter experiências com Deus. O Deus de seu pai precisa se revelar a você. Deus não tem netos, né? Então a igreja também tem esse contexto. As pessoas veem às vezes a igreja como um clube social. Tem uma galera legal. Eu vou lá na Flame fazer umas dinâmicas legais, né? Vai ter um culto topado. E eu gosto muito, glória a Deus pela vida de Cláudio e André, que eles usam estratégia para atrair, mas quando chega aqui é reteté, é fogo, é mão na cabeça, vamos orar sobre a sua paternidade, vamos curar a sua identidade em Cristo, você vai cair aqui mesmo, pode chorar, não tem problema. Isso é evangelho. A gente atrai e, como diz o pastor, com amor e carrinho. A gente confronta, isso é evangelho, né? E a gente está numa geração muito distraída, né? Seja com rede social, né? Os TikTokers hoje em dia, a rede social domina, você acorda mexendo nesse celular, dorme dormindo nesse celular, sua vida vindo em detrimento desse celular, tudo que você faz você tem que postar, comentar. Isso são distrações. Eu coloquei aqui também 2 testemunhos que eu vi que me marcaram bastante. Um é do Douglas Gonçalves, do Desescope. Eu estava vendo um testemunho que ele falou que ele estava ministrando uma palavra nesse mesmo teor, e aí no final do culto um casal procurou ele para conversar. E esse casal chega e diz, pastor, essa palavra foi muito forte, pastor. Essa palavra me tocou. E eu e minha namorada, nós queremos consertar a nossa vida, né? Essa palavra me tocou, o Senhor falou conosco e graças a Deus, pastor, ela vai estar deixando o marido dela e a gente vai estar se regularizando. O pastor Douglas fez uma cara assim, meu Deus, que mensagem foi que eu preguei? Como é que Deus falou com isso?
E às vezes é isso, galera. As pessoas estão frequentando igreja, né? A gente está cheio de frequentadores de igreja, né? Pessoas que vêm aqui, batem o ponto e está tudo certo. Isso não é evangelho. Isso não é. E nós precisamos, assim como João Batista, denunciar. Porque o reino dos céus é tomado à força. Não é fácil, como Cláudio disse. É preciso renúncia para que a gente possa alcançar isso. Outro testemunho que marcou muito foi um pastor muito conhecido na nação. Ele estava pregando, saiu um corte dele, que ele fala o seguinte: olha, eu tô muito chateado com alguns cantores gospel. E a gente, por quê? Eles estão recebendo cachês enormes das prefeituras, 100 mil, 200 mil reais. Isso está me deixando incomodado. E ele falando num tom de brincadeira. Porque eu vou nas igrejas e eles só me pagam 5. E eu só assino 3. E aí eu assino 5. Ganha 5, assina 3. Ele está reclamando e tal. E o mais chocante, a igreja começa a rir dessa fala dele. Eu disse, meu Deus, não tem como. O cara está falando que ele está ganhando pouco por pregar o evangelho e que ele ainda está sonegando o valor, e a igreja está rindo. Que pastor engraçado. Isso não é evangelho também. Isso são distrações e precisa ser denunciado. O pastor Luiz Hermínio diz uma frase que eu sempre me marcou muito: quem cobra por uma noite de prazer é uma prostituta e não a noiva de Cristo. Essa palavra é muito forte, né? Isso não impede, pessoal, da gente receber uma oferta. Nós estamos honrando homens de Deus. Sempre que vem homens de Deus aqui, os pastores honram, os pastores dão uma oferta para abençoar aquela vida. Mas você condicionar a palavra de Deus a um valor específico, isso quem faz é uma prostituta. Você chega, olha, eu quero a noite de prazer, eu estou te oferecendo isso, não a noiva de Cristo. Então, outra coisa que a gente precisa denunciar: isso não é evangelho, isso não muda, isso faz fãs de Jesus e não discípulos genuínos de Jesus, né? Então, a gente precisa realmente, pessoal, denunciar isso, que isso não é evangelho. Eu gosto muito do testemunho quando Paulo é chamado em Atos 9, quando Deus fala para Ananias: olha, vai chegar um cara aí, que ele se chama Saulo, ele persegue a igreja de Cristo, mas ele foi um homem escolhido para mim, para ser instrumento para os gentios. E ele vai saber o quanto é difícil e o poder que ele vai precisar sofrer por amor a meu nome. Ali Deus diz o chamado de Paulo: você vai sofrer, você vai ser perseguido e você vai saber o quanto é difícil me seguir. Isso é evangelho. Outra coisa também que eu vejo muito na nossa geração, que é a questão sentimental. A pessoa está crescendo muito na igreja, a pessoa está vivendo coisas grandes em Deus, e aí aparece um menino bonitinho, né, dos olhos verdes, e começa a papinho na menina, e ela fica... Aí o cara diz: cara, não precisa ir tanto na igreja não, né? E aí começa a pensar, se deliciar, e a carência fala mais alto. E quando você vê, aquela menina, aquele rapaz que era intenso, que era constante por Jesus, começa a esfriar, começa a se desviar. E aí eles fazem o que precisa ser feito, o cara dá um pé na bunda dela, depois ela volta para a igreja. Vejam como isso o diabo tem usado muito. E quem lidera aqui jovem e adolescente sabe, uma das principais coisas que desviam jovens e adolescentes nas igrejas é a questão sentimental. As pessoas estão tão carentes que qualquer retardado que aparece na frente dela, ela se entrega totalmente. Ela abre seu coração, ela se entrega, ela não tem princípios, ela não coloca os princípios diante de Deus, ela não coloca, olha, eu quero um cara crente, né? Eu quero um cara que seja um homem de Deus, eu quero um cara ou uma menina que seja um homem de Deus, não. Ela simplesmente abre a vida dela, o coração dela e condiciona a vida dela. Não, você precisa ser bem resolvido solteiro antes de ter um relacionamento. Você quer ser o quê? Você quer ser um pastor? Você tem que dizer para sua namorada que você quer ser um pastor. Você quer ser o quê? Aí você vai dizer: eita, eu queria ser pastor, mas ela não quer. Então, eu acho que eu também não quero. Você não tem identidade, você não é um sacerdote, você é apenas um cara sem vocação, sem identidade, que está sendo condicionado pelos prazeres momentâneos dessa terra. Também não é um discípulo de Jesus. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Primeira vez que eu saí com Isabela, eu disse: Isabela, veja só, meu nome é Marcos, certo? Eu tenho esse chamado, eu tenho essa vocação, eu vou viver essa...
Eu já puxei a ficha todinha. Olha, eu sou esse cara, eu tenho esse chamado. Talvez depois do culto a gente não possa sair, porque eu vou estar resolvendo um BO do setor. Talvez não, a gente não possa. Tá tudo certo para você? Ela, tudo certo. Beleza, show de bola. A gente pode avançar mais um passo. Então, não é condicionar. Então agora eu vou esfriar. O seu relacionamento, ele precisa levar você para mais de Cristo. Se ele está te diminuindo, desconfia, né? Eu gostei muito de um testemunho que eu ouvi do pastor Lucinho, que é ela conheceu um cara, né? E eles, é aqueles namoros evangelísticos, né? Que sempre tem, né? O cara, não, Marcos, mas eu estou evangelizando a menina, ela vai entregar a vida para Jesus, a gente vai ser tão feliz, né? O pastor Lucinho conta esse testemunho, que uma jovem conheceu um cara, trouxe para a igreja, disse, olha, quando chegar o momento, tu vai levantar a mão, aí tu vai lá entregar a vida para Jesus. Ele, beleza. Quem quer entregar a vida de Jesus? Levantou, foi lá na frente. É isso, beleza. Tem mais o que para fazer? Ah, tá, pronto. Entregou a vida para Jesus, passa o tempo e eles casam. E aí ele chega no momento do altar para fazer o casamento e tal. Aí ele chega para ela e diz assim, olha, nunca mais você vai pisar numa igreja. Eu te enrolei. A gente vai casar, a gente vai para outro lugar, nunca mais a gente vai pisar nessa igreja. E ela olhou assim para ele, no altar isso, viu? O pastor lá já lendo os versículos já. O buffet já pronto lá. E aí no momento, você aceita fulano, você aceita cicrano. Ela pegou o microfone e disse, pastor, esse cara disse que eu nunca mais pisarei na igreja. Quem é ele para me dividir com o meu Jesus? Então, diante de todos aqui, eu estou dizendo não para você. O meu Jesus é maior do que você. E pegou e foi embora. E o casamento lá. Isso é uma discípula de Jesus. Será que você teria coragem de fazer isso? Então, fica a dica. Outra questão também que as distrações nos tomam é a nossa vida. Às vezes você trabalha demais. Ah, Marcos, eu trabalho, eu faço faculdade, né? É muito difícil para mim, né? Eu faço faculdade, eu trabalho, meu chefe é chato, né? Tudo isso. E isso tem tirado muitas vezes, né, o seu amor por Jesus. As distrações têm tirado o seu amor por Jesus, né? E por incrível que pareça, eu tinha muito medo de ter uma rotina pesada e não frutificar. Deixa eu te dizer, o momento que eu mais frutifiquei foi quando eu estava mais ocupado. Então anota essa frase aí, Deus usa os ocupados. Eu sempre falo isso para os meninos. Às vezes eles chegam chorando, Marcos, é muito difícil a escola, química, física, geografia e tal. Isso não tem problema, meu querido, Deus vai te usar aí mesmo. Nunca vi um cara desleixado Deus usar, né? Não vi um cara que estava, né, sei lá, não fazendo nada. Deus vai te usar no teu trabalho, Deus vai te usar com a tua influência, Deus vai te usar no ambiente que você está inserido, na sua escola. Esses dias eu estava na sala dos meninos, né, eu disse, cara, vocês precisam trazer gente para a célula, orem. Marcos, é difícil e tal. Aí eu cheguei para um cara e disse, como é teu nome? Ele, fulano. Diz o teu melhor amigo aí na escola. Ele disse, é Joãozinho. Se eu chegar hoje na escola com o Joãozinho e dizer, Joãozinho, vamos tomar açaí, ele vai dizer o quê? Ele disse, não, claro, tu não conhece ele. Agora, se você chegar nele e dizer, Joãozinho, vamos tomar açaí, tu acha que ele vai? Ele diz, vai. Por quê? Diz, porque você tem influência sobre ele. Então, se você pode chamar ele para tomar açaí, você pode chamar ele para a igreja, você pode orar por ele, você pode jejuar, você pode trazer a existência. E isso é ser um discípulo de verdade de Jesus. Amém? Então, vamos puxar mais uma aba aí. A segunda aba que a gente falou foi a questão de distrações. A terceira aba que a gente vai puxar hoje aqui é sobre intensidade. Queria que você lesse comigo o versículo 31. Versículo 31 de Marcos 10, certo? A gente vai ler esse texto aqui. Diz assim, mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Isso dá uma bugada na cabeça da gente. Como assim? Os primeiros vão ser os últimos vai ser o primeiro. Dá uma bugada, esse paradoxo que Jesus traz, né? Como assim, Deus? E a gente às vezes acha que a gente é empregado de Jesus. Deixa eu te dizer, Jesus não é o teu chefe, Jesus é o teu pai. Então, você fazer coisas para Deus não diz que você vai ser salvo. Então, Jesus fala na Bíblia, né? Há muitos naquele dia dirão, Senhor, mas expulsei demônio, eu liderei uma célula, eu supervisionei, não te conheço. Você não teve relacionamento comigo, você é apenas um empregado, você não era um filho. Então, aqui no versículo ele fala sobre isso. Então, eu queria falar o terceiro ponto, intensidade versus constância, né? É muito bom você ser intenso, mas é muito melhor ainda você ser constante. A gente estava no GD lá em casa esses dias com os meninos. A gente gosta de ver esses vídeos antigos na igreja. A gente pegou uns vídeos lá de 2014, 2015. Eu disse, caramba, bicho, cadê essa galera? Eram pessoas muito intensas. Eram pessoas que vinham para a vigília. Eram pessoas que jejuavam, que oravam. Mas cadê essas pessoas? Que vinham aqui na frente, que tinham a unção da panela de pressão, as unção tudinho, você imaginar eles tinham. Mas cadê essas pessoas?
né? Então no versículo 31, Jesus fala que os últimos serão primeiro. Qual o exemplo que a gente pode, acho que, mensurar isso mais claro? Dimas a vida toda fez coisa errada. Era um assassino, matava, tinha uma vida errada, né? Mas ele foi salvo. Nos últimos segundos da vida dele, ele teve a revelação. Cara, esse cara não merecia estar aqui, eu merecia. Isso é salvação. Confissão de pecado. Ele teve ciência, cara, eu não merecia. Jesus não merecia estar aqui, eu sim, né? Isso é. E muitos dos fariseus, mestres da lei, com alta reputação, não foi salvo. Por quê? Eram religiosos, eram empregados. Então Deus não é o teu chefe, Deus é o teu pai. Então guarda essa palavra aí para você, certo? Então a corrida da fé diz isso, né? Então é muito melhor você terminar bem do que você começar bem. Porque muita gente começa muito bem, é muito intenso. É que naquelas corridas, você já vê aquelas maratonas, né? Que aquelas São Silvestre, né? Os gordinhos na frente, eles começam a correr, né? E dá aquelas piques lá. E os africanos só de boa, só no shotzinho. Por quê? Porque é uma maratona enorme. Então, aqueles gordinhos que deram intenso, eles estavam em primeiro, em tese. Mas depois eles começam a cansar, começam a parar. Como aqui a gente leu, né? E muitos deixaram de seguir Jesus. Muitos deixaram de seguir Jesus. Então, começaram a diminuir a intensidade. E aí começa. E ali os jamaicanos, que eram mais constantes, talvez eles não eram tão intensos, mas eles eram constantes. Eles conseguiram terminar a carreira. Então, é sua responsabilidade manter acesa a chama que Jesus acendeu. Jesus um dia te encontrou. Jesus um dia teve revelação com você. É sua obrigação manter essa chama acesa. O pastor Marcos não vai lá fazer teu devocional para você, não. O seu discipulador não vai fazer teu devocional, não. É sua obrigação fazer isso. Senão essa chama vai apagar. E se essa chama apagar, você vai começar a ficar chato, crítico. Você vai começar a ser um religioso. Você vai chegar na igreja, ih, rapaz, aquele bicho está desafinado hoje, perdeu o tom. Acho que o pastor está cansado. Não está muito bem a palavra dele hoje, não. Você começa a virar crítico. Agora, quando você tem fome e sede por Deus, meu irmão, qualquer coisa, você chegar aqui, Felipe, dá o primeiro dó, você já começa a chorar. Deus, tem misericórdia de mim, Deus, toca-me, Deus. Tudo, Jesus fala com você. No versículo da oferta, Deus, é isso mesmo, eu preciso me entregar mais. Agora, se você é um cara religioso, você começa a ficar crítico, tudo é errado. Esse pastor que não termina, meu Deus do céu, tem que ver o jogo do Flamengo, meu Deus. Isso é ser religioso, você não consegue ser discípulo de Jesus. Então, eu queria deixar para você, não é que você não deve ser intenso. Se você conseguir acumular essas duas coisas, joia. Você é intenso, você é constante, mas você precisa saber que existe uma certa maturidade. Em algum momento você vai precisar ser constante. Quando você não ouvir as coisas, quando você não entender, quando os nãos de Deus começar a aparecer na tua vida, quando você fazer planejamentos e não dar certo, quando você não entender o passo que vem adiante, tudo isso vai começar a fazer com que você seja constante. Eu queria ler com vocês aqui, vai estar aí na tela, não precisa abrir, né? 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. O atleta o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Isso é evangelho. É você correr em direção a Cristo, né? E tem uma frase que eu gosto muito de usar no discipulado com os meninos. É uma frase do John Stott, no livro dele, o Discípulo Radical, que diz assim: o ir faz o caminho. Porque às vezes a gente quer tudo desenhado, né? Converteu, aqui está o seu plano. Olha, você vai casar com tantos anos, você vai terminar sua faculdade com tantos anos. E não é assim. Enquanto você vai dando o passo, Deus é clareando. O ir faz o caminho. Enquanto você dá o passo, aparece, eita, Deus, não me entendi. Então recalcula a rota. É que nem no GPS, você está indo para uma direção, você pega um caminho errado, o que é que o GPS faz? A mulherzinha, recalculando rota, não é isso? Aí você vai para outro canto. Isso é evangelho. Às vezes você dá um passo errado. Não era para ir para aí, Zé Bisonha, era para ir para cá. Você vai dar um passo diferente, né? Isso é evangelho. O ir faz o caminho. Então, a caminhada cristã fala sobre isso. E você submeter todos os seus caminhos. Então, o terceiro ponto é intensidade igual, né, maior que constância. Você precisa ser mais constante do que intenso, né? Então, você ore por isso. Porque vai ter momentos que você não vai arrepiar. Vai ter momentos que você não vai sentir nada. Vai ter momentos que você não vai querer fazer nada. E aí é que trabalha a sua maturidade cristã. Maturidade é fazer o que precisa ser feito, não o que você está sentindo.
né? Então, você possa guardar isso. E por último, para a gente orar, eu queria falar sobre essa última aba aqui, que a gente vai abrir, que é o amor por Jesus e o legado, né? Jesus, nesse texto, ele deixa alguns princípios, né? Porque os discípulos largaram tudo, né? E Jesus disse, calma, essa palavra é dura, mas vai vir algo sobre vocês, né? Eu queria que você lesse lá o versículo 29 de Marcos 10. Diz assim: Jesus respondeu, em verdade vos digo que ninguém que ha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora no presente, em casas, irmãos, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro, a vida eterna. Esse é o legado, né? Você pode construir coisas, mas essas coisas vão aparecer. Como o pastor sempre fala aqui nos cultos, você pode construir uma casa, você vai morrer, essa casa vai para outra pessoa. Você pode ter um carro, daqui a um tempo ele vai perecer. Você pode construir palácios, isso aí vai acabar. Mas o legado que você deixa na vida de uma pessoa, isso vai se passar por gerações e gerações. Um cara que você ganhou para Jesus, esse cara vai ganhar outra pessoa para Jesus. Esse outro cara que ganhou vai ganhar outra pessoa, e você vai passando o seu legado. Você não morre, o seu legado fica, né? Isso é que a gente precisa entender, a mentalidade eterna. E a gente está tão condicionado a viver esse mundo só por isso. Eu vou estudar, vou fazer faculdade, vou fazer meu mestrado, vou fazer meu doutorado, vou fazer meus pós-doutor, vou mencionar. E aí, por eu alcançar todos esses títulos, aí eu vou seguir Jesus. Isso é uma mentira, isso é um sofismo. Você pode fazer tudo isso. Enquanto você faz isso, Deus vai te usando. Enquanto você está na faculdade, você vai convertendo, evangelizando, pregando. Eu vejo os meninos aqui na faculdade fazendo GC. Ah, Marcos, então quer dizer que eu não preciso, quer dizer que eu posso fazer um GC? Pode. Você não precisa necessariamente estar na sala de aula, trazer o cara a pulso para a igreja, para ele sentar aqui. Não, você pode ir lá, falar de Jesus, com o seu testemunho, com a sua prática de vida. Você pode ir lá, na sua escola. Os meninos aqui fazem GC nas escolas, né? Muitos dos nossos adolescentes foram ganhados nas escolas. O cara lá falando de Jesus. Poxa, fulaninho mudou. Fulaninho só via pegando as menininhas, agora o cara é bonito, agora não pega mais não. Agora fica só lendo a Bíblia na hora do recreio e falando de Jesus. Isso é o evangelho. Isso é um evangelho que muda. Então, o Senhor nos chama justamente a deixar essa... Vou passar aqui meu tablet, peraí. Aleluias. Vamos lá. Então, o amor de Jesus, ele precisa arder no nosso coração. Se você não sente isso, entre em crise. Você não pode ver um cara na sua faculdade tomando cachaça e você achar que isso é normal. Você vê um cara perdido e achar isso normal. Eu trabalho lá na escola em Paranatama, eu sempre entro em crise. Que eu vejo os adolescentes lá chegando tudo com crise de ansiedade. Tudo tem nas crises dele. E o que foi que aconteceu? Nada. E eu disse, meu Deus, toca essa geração, Deus. Senhor, levanta profissionais excelentes nessa geração. Bota professores cheios do Espírito Santo nessas salas de aula, Deus. Porque eu fiz uma faculdade, e meus queridos, eu fiz uma faculdade de História, eu sou professor. E os professores dessa geração, por quê? Porque os crentes não estão ocupando esses lugares. E se não for adolescentes cheios do Espírito Santo, pais cheios do Espírito Santo, esses adolescentes vão ser muito complicados no futuro. Porque nós não estamos ocupando esse lugar. Nós estamos muito preocupados com a nossa vida, em construir lugares, altares, construir riquezas. Nós estamos esquecendo esses lugares. Eu queria que, não precisa abrir, vai estar passando aí Jeremias 9. Esse versículo sempre me marca muito. É uma mensagem do pastor Gregório McNulty, que Tiago até pregou ela aqui uma vez, sobre o ó de Jeremias. Depois você coloca lá, acho que tem no SoundCloud ou é no YouTube, o ó de Jeremias. Jeremias, ele tinha uma dor intensa no coração dele, ele tinha lágrimas quando ele descobriu que o povo dele estava sendo destruído. Mas Jeremias era um homem de Deus, mas ele estava sentindo a dor do seu povo. Vamos ler, versículo 1. Ah, se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, para que eu chorasse de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ah, se tivesse no deserto um abrigo de viajantes, para poder deixar o meu povo e me apartar dele. Porque todos eles são adúlteros, um bando de traidores. A língua deles é como um arco pronto para atirar. É a falsidade, não a verdade, que prevalece nessa terra. Eles vão de um crime a outro e não reconhecem, declara o Senhor. Então, Jeremias, ele não se conformou. Ele disse, Senhor, toca essa geração, Deus. Toca esse povo. Entra na minha escola, entra na minha faculdade. Senhor, eu não admito ser um crente
dentro de um lugar em que todos estão indo para o inferno. Isso não é ter empatia. Como é que você é um cristão, que você está vendo que seus irmãos estão indo para o inferno e você não faz nada? Você não jejua, você não fala de nada, você é um mau profissional na sua empresa. Você está negando Jesus. Hoje você não precisa um cara chegar, você não precisa aqui num relógio de 7 flores, levantar um drone e dizer, eu, fulano de tal, CPF, nego Jesus. Não, você nega Jesus com as suas posturas. Isso é negar Jesus na nossa atualidade. E Jeremias, ele tem esse coração. E eu oro para que nós, como igreja, nós tenhamos esse coração. Cara, deixa de lado minha vida. Eu vou seguir o meu mestre. Enquanto eu cuido das coisas dele, ele cuida das minhas. Como Edinaldo sempre fala aqui nas ofertas, Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu nunca vi um homem de Deus que submeteu toda a sua vida a Cristo, mendigando o pão. Deus abençoa. Mas a gente está muito preocupado em construir os nossos palácios e as nossas... Enfim. E o Senhor quer que a gente deixe um legado. Como eu falei, o legado é eterno, né? Essa igreja é fruto de um legado. Os pastores têm derramado um legado sobre a nossa geração. Você precisa ser fiel ao que Deus tem te chamado. Eu oro para que nessa noite você entre em crise sobre isso. Deus, eu não quero viver para mim, Deus. Eu não quero viver por mim mesmo. Senhor, me faça ser relevante nessa geração, né? Eu tinha um professor que ele chegava na sala e ele tinha um poder de persuasão tão grande que os alunos ficavam tudo assim, ó. Ele pegava a Bíblia, ele era ateu. Ele dizia, por que vocês fazem isso aqui? E o pessoal, não sei, a gente só faz. Esse cara, ele conseguiu influenciar tantas pessoas que eu vi muita gente agnóstico e ateu nascer numa sala de aula. E nós, na nossa conformismo, no nosso clubinho, nas nossas 4 paredes, estamos limitando o agir de Deus, não estamos trazendo legado. Eu queria colocar essa frase aí do Max Lucado, que ele fala no livro Deus está com você. Pode colocar aí, por favor. Diz assim, ó: Deus usou e usa pessoas para mudar o mundo. Pessoas, não santos, super-humanos ou gênios, mas pessoas desonestas, aleijados, amantes e mentirosos. Deus usa todos esses. E aqueles que talvez não tenham imperfeição, Deus compensa em amor. Deus não está dizendo que você, com essas características, você vai ser. Ele está dizendo que você, na sua essência natural, você é isso. Mas apesar disso, Deus pode te transformar, Deus pode mudar a tua mentalidade e você pode ser um instrumento na vida deles. Se você era um adulto, você pode dizer, cara, o poder de Cristo me transformou e hoje eu venci isso. Você pode dizer, olha aqui minhas feridas. Olha, eu era um cara depressivo, eu vivia no meu quarto. Olha aqui, você pode vencer a depressão. Jesus curou minha depressão. Você pode dizer, olha, cara, eu era um cara ansioso. Jesus curou minha ansiedade. Eu não tinha perspectiva de futuro. Olha o que Deus fez na minha vida. Isso é evangelho. Você mostrar suas feridas aqui, ó, foram cicatrizadas. Assim como Jesus mostrou a Tomé. Você consegue crer, você consegue pegar aqui. A nossa vida precisa ser um testemunho e deixar um legado. C.S. Lewis, ele tem uma frase também, pode colocar, por favor. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então, tudo aquilo que você constrói, que não é eterno, cara, você não deixou nada. Agora, se você investe, e Jesus fala aqui no versículo, terão recompensas no mundo vindouro. Tudo aquilo que você faz para Cristo, você vai receber 100 vezes mais no reino eterno. E é prazeroso. Quando você submete sua vida a Cristo, não é um peso, você gosta. Se eu não me engano, acho que é 1 Coríntios 12:15 que fala: de boa maneira me gastarei e me deixarei gastar por amor a vocês. De boa maneira, não obrigado, não porque alguém está te mandando, não. De boa maneira eu vou me gastar e me gastarei ainda mais por amor a vocês. Pode colocar o versículo aí, por favor, 2 Coríntios 12:15. Diz assim, eu vou ler o versículo completo aqui para vocês. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, isso. De muita boa vontade gastarei o que tenho e me deixarei gastar pela vossa vida. Se vos amo mais intensamente, serei eu menos amados por vocês? Então, por fim, eu queria fechar essa palavra com 2 testemunhos. Eu, como bom historiador, gosto muito de ler as histórias dos avivamentos, de ler as histórias dos homens de Deus, né? Inclusive, gosto muito de conversar com o André, né? Sobre Fei Caneca, sobre meu TCC foi sobre ele. Pode colocar, por favor, essa imagem. Essa imagem ela foi gerada numa... Aleluia, vai chegar, isso. Essa imagem ela foi gerada no inteligência artificial, certo? Porque nós não temos registro dessa menina. Mas vocês podem ver uma menina com um vestidozinho branco. E eu lendo nas histórias dos avivamentos, me marcou muito o testemunho dessa menina. Ela é uma menina de 11 anos,
que ela nasceu na Filipinas. A tia dela um dia levou ela para a igreja. Como vocês sabem, lá os muçulmanos dominam. E essa menina teve uma experiência com Cristo e ela entregou a vida dela a Jesus. E ela voltou para casa e ela pediu aos pais deles, os pais dela muçulmanos: pai, deixa eu seguir Jesus. E os pais dela disseram: não, aqui quem manda é Alá, a gente vai servir somente a Ele. E ela ficou insistindo. Como um bom novo convertido, você sabe que o novo convertido é intenso, ele faz tudo. Quando eu me converti mesmo, eu queria quebrar o santo tudinho na minha mãe, né? A gente não tem muita sabedoria às vezes. E ela: por favor, pai, deixa eu seguir. E assim, de tanto ela insistir, os pais dela deixaram: beleza, você vai ser cristão. Agora, toda vez que você chegar em casa, você vai levar uma pizza. Você topa? Acho que o pai falou isso achando que ela não ia topar, né? E ela disse: demorou, pode puxar o cinto aí que eu vou para a igreja. Ela toda vez. E você sabe que, né, nesses países a tradição é sempre ter muitos cultos. Então era quase todo dia tinha culto. E toda vez que ela voltava, ela apanhava. E com alegria. E teve um dia que a tia dela comprou um vestidozinho branco para ela. E ela era a primeira vez que ela ia cantar no coral da igreja. Então a tia dela comprou um vestidozinho para ela cantar no coral. E ela foi para a igreja, cantou no coral. E aí, quando ela sai da igreja, ela vê o pai dela bêbado. E o pai dela pegou essa menina e arremessou ela no meio fio daquela rua e o crânio dela se abriu. E aí o pastor entra no meio, tenta intervir, pega ela e ela ficava sempre aquela, morria, voltava. Ficava sempre naquela, né? Perdia a noção e voltava, né? E o vestido dela todo cheio de sangue. Aquele vestido branco que ela tinha comprado, todo vestido de sangue. E aí, sempre ela ia e voltava. E aí tiraram o vestido dela, né, para tentar recuperar ela, jogaram o vestido para lá e tal. E ela sempre vinha e voltava. E aí teve um momento que ela voltou e ela falou: tia, me dê meu vestido. E a tia: não, a gente está tentando te recuperar aqui, não se preocupa com o vestido agora não. E ela voltava, não tinha mais consciência. Aí de novo: tia, me dê meu vestido. Não, menina, a gente está tentando te recuperar, fica firme, vai dar certo. Aí ela voltava. E na terceira vez: tia, eu vi Jesus me chamando, eu não vou mais voltar, por favor, me dê meu vestido. E a tia pegou o vestido, colocou sobre ela, perguntou: mas por que você quer tanto esse vestido? E ela disse: tia, eu quero mostrar a Jesus que assim como ele sangrou por mim, eu também sangrei por ele. Eu quero mostrar o meu legado para o meu Jesus. Eu não sei você, mas isso me marca muito, né? O legado dessa menina foi que ela morreu por Jesus. Ela talvez não construiu templos, ela não deixou dinheiro, mansões, mas ela construiu um legado que hoje, 100 anos depois, nós estamos falando sobre ela em um culto, no Agreste de Pernambuco, falando sobre essa menina, sobre a fé dela e sobre o amor dela por Jesus. O sangue dela hoje serve que o Senhor está te usando para falar com você hoje. E por último, eu queria deixar essa imagem aí do Gregório McNutt. Pode colocar, esse é o túmulo do Gregório McNutt. Está escrito o seguinte nele: esse cara amou muito Jesus. Não sei se você conheceu o Gregório, eu tive o privilégio de assistir. Ele veio na Escola de Adoradores aqui em 2016. E esse cara amava muito Jesus, ele era muito intenso, era muito constante. E ele era muito usado por Deus. Ele não teve grandes títulos, ele não pregou nas maiores conferências do Brasil, ele não cobrava cachê, ele não ficava com inveja porque a artista gospel ganhava mais do que ele. A missão dele era levar Jesus, impactar pessoas, e ele morreu com isso. E o legado dele é: esse cara amou muito Jesus. Ninguém conhecia ele por outras coisas a não ser isso. Então, meu querido, só para fechar essa palavra, queria que você meditasse sobre isso. Se você quer realmente ser um discípulo de Jesus, ou se você quer somente ser um fã, um frequentador de igreja, um cara que vai construir, você vai casar, ter filhos, ter um carro legal, uma casa legal, e morreu. Ou seja, seguindo os padrões naturais desse mundo. Se você quer ser uma pessoa, beleza. Mas se você quer ser alguém usado por Cristo, marcar pessoas, marcar gerações, você vê: cara, esse cara é fruto do meu legado. Eu investi nessa pessoa, ela converteu. Isso é ser um discípulo de Jesus. Considerando tudo perca, amando de maneira genuína. E isso é ser discípulo de Jesus. Amém? Queria te convidar a ficar de pé nesse momento. A gente vai orar. A gente vai ter um momento também de intercessão.
Eu não sei o que é que Deus falou contigo hoje, o que é que te falta. Eu sei que no jovem rico eram as riquezas dele. E eu queria... Jesus, ele precisou de 12. Eu creio que aqui tem mais de 12. Se você sente que essa palavra foi para você, se você sente, Marcos, eu sinto, cara, que eu estou sendo religioso, ou então que eu preciso entregar coisas, eu queria te convidar aqui na frente, você rapidinho, a gente não vai se demorar muito, mas vamos orar rapidinho sobre essa palavra. Os meninos vão estar aqui ministrando uma canção, e você vai entregar realmente seu coração a Ele. Você vai dizer, Deus, venha nesse lugar, eu quero, Deus, ser que nem essa menina, né? Eu quero entregar. Então, sai do seu lugar rapidinho, vem aqui à frente. Talvez se nós só tivermos 12, 11, 10, uma pessoa, a gente já vai estar feliz aqui. A gente vai orar sobre essa palavra. Senhor, eu quero colocar, Deus, essa palavra diante do Senhor. Meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança na terra. E eu não sou